Olá, mulheres! Estamos aqui para mais um episódio da série O que é Ser Mulher na Sua Pele. E dessa vez, talvez uma das entrevistas mais desafiadoras para mim, porque entrevistar a ídola é difícil, né? E eu sou muito fã do trabalho dessa mulher, Clarisse Nisquier, uma atriz maravilhosa, já atuou em mais de 30 peças, judia budista, como diz ela na peça Alma e Moral. E por falar em alma e moral, ela está com essa peça há 13 anos em cartaz. Já foi vista por mais de 500 mil pessoas. Clarisse, seja bem-vinda. Muito linda essa casa, muito lindo aqui. Clarisse, a que você atribui o sucesso da peça Alma e Moral? Olha, na verdade é muito difícil a gente saber a causa de um sucesso. Eu desconfio de algumas coisas. A confiança que a equipe tem entre cada integrante é uma confiança, é uma qualidade de confiança muito grande. Estamos trabalhando há mais de 15 anos juntos. Então, o Rabino Newton Bonder, ele depositou uma confiança em mim de uma qualidade assim muito bonita, muito especial, sabe? Então, eu acho que isso foi contaminando e eu acho que talvez o público perceba uma entrega, uma honestidade em cena, uma qualidade que tem em cena que é fruto também de como esse trabalho nasceu, sabe? Eu procurei o Newton Bonder, eu fui fazendo as adaptações, eu fui conversando com ele, eu fui estudando muito, eu fui costurando essa peça de uma maneira assim muito calma, com muito amor. Aí veio o Zé Maria, meu marido, veio o Carlos, antes veio o Fernando, veio o Amir Haddad, e essa equipe, quando se reúne, todo mundo tem assim uma liga muito bonita entre si, sabe? Então eu acho que um dos pilares do sucesso é essa força que está no bastidor, na verdade, que é um texto bonito, profundo, escrito com verdade pelo Rabino, traduzido para o teatro e, vamos dizer assim, raptado para a arte de uma forma muito verdadeira e muito sentida, ligada às minhas experiências de vida, realmente. E a Miradade, Zé Maria e toda a equipe, todo o cenógrafo, a figurinista, todo mundo comprou o projeto de uma maneira assim sem muitos conflitos, sabe? Então eu fico achando que o sucesso da peça, não que as outras peças não tenham sido feitas assim também, ou pelo menos com essa intenção, mas eu acho que houve sabe quando a natureza da coisa faz uma harmonia tal que parece que é um pouco indestrutível aquilo, sabe? Eu queria, aproveitando que você está falando isso, o texto, então, para quem não sabe, é do Rabino Newton Bonder, e você traz a sua parte como artista, né? Isso. Onde arte e religião aí se unem e onde isso também se separa nos seus papéis? Essa pergunta é linda. Quando eu comecei a estudar teatro, a gente estuda comédia, drama e tragédia. O drama é o homem brigando com o seu destino. A tragédia é o homem aceitando o seu destino sem questionamento, aceitando o peso dos acontecimentos que causam muita dor e ele aguentando ali firme, né? O personagem trágico é um personagem assim, vamos dizer. A comédia é o homem que aceita o seu destino também, como o homem trágico, mas ele debocha, ele brinca, ele tem uma pitada do dramático, mas ele é cômico, ele é o comediante. Ele fala, ok, mas também eu tenho minhas opiniões e tal, enfim. Estou falando muito en passant, tá, gente? Então, o teatro, ele é sempre um conflito externo, vamos dizer assim, né? A dramaturgia é aqui, ó. E as resoluções dos conflitos vão se resolvendo na história. Eu acho que o mundo espiritual, o mundo da religião, os conflitos são todos internos. É o homem, diante da sua própria consciência, lutando consigo mesmo. Então, eu acho que o mundo espiritual, são aquelas tsunamis internas
que você não sabe se vai para lá, se vai para cá, né? E como que a religião lida com esse mundo, desse vulcão interno que é o ser humano. O que eu acho que a alma imoral me ensinou e que foi muito lindo é que eu levei as questões de tensões internas que a alma imoral fala para o mundo do teatro, para o mundo dos conflitos externos. E acho que é por isso que eu trouxe a nudez, porque eu precisava externalizar aquilo que o texto está dizendo, que não há nudez na natureza, né? Eu precisava mostrar dramaturgicamente, quer dizer, numa coisa externa, coisas muito internas que estavam sendo ditas. Eu acho que esse sempre foi meu sonho, Mari, de trazer esse vulcão interno, sabe? Essas questões internas que nós temos, muito, muito presentes dentro de nós, para um lugar onde eu preciso externalizar esses conflitos. Então, a poesia, até a própria nudez. Eu acho que a poesia é uma tentativa do homem de fazer essa transposição, sabe? Então, no mundo literário ela tem o seu lugar e no mundo do teatro ela também tem o seu lugar. Então, eu diria que arte e religião, arte e espiritualidade, eles se encontram nesse lugar do conflito, do mundo interno e do mundo externo, sendo que o dever da atriz é passar para o mundo externo e comunicar o mais claro possível no mundo externo todo esse mundo interno que nós temos de conflitos e poder verbalizar isso e poder silenciar isso em comunhão, mas ela sempre tem que ter algo de ficção no sentido assim de não ser dogmática. Eu acho que a arte ela tira os dogmas, porque os dogmas no teatro eles são verdades absolutas, e verdades absolutas no teatro elas ficam um pouco sem lugar, porque o teatro é justamente o lugar do conflito, das várias consciências, de cada personagem representar a sua verdade. Então, tem um personagem que então fica aqueles embates. Então, cada um tem a sua verdade. Então, quando é um monólogo, eu não posso apresentar uma verdade absoluta, porque aquilo passa a não ser mais teatro. Então, mesmo que só tenha uma pessoa em cena, eu preciso ser multifacetada também. Eu preciso apresentar várias consciências. E eu me identifico com isso porque eu acho que eu, Clarice, eu tenho várias consciências. O jeito que eu converso comigo no meu mundo interno é dialogando, entendeu? Eu não falo comigo dando ordens ou dizendo o que eu tenho que ser. Eu vou querendo me compreender. E tem sempre uma que talvez seja a que seja mais, vamos dizer assim, centrada, que faz um discernimento, mas o meu mundo interno tem muito a ver com o que eu vivo no teatro, sabe? Isso tudo que você está falando me leva para essa outra pergunta, né? Você falou muito de contrastes, verdades, contradições, e na peça você fala muito dessa dicotomia entre alma, corpo, entre o conservador e o transgressor, a tradição e a traição, o imoral, o moral e o amoral. Como você vive esses contrastes, essas dicotomias, essas vozes internas na sua vida como Clarice? Olha, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu escrevi um poema que dizia assim: ao mesmo tempo que uma casa bonita para morar, 1000 ondas para furar. Era um poema bem assim, adolescente. Ao mesmo tempo que estar numa mesa de jantar com a família, um cavalo para cavalgar. Ao mesmo tempo que um grande amor para me entregar, 1000 homens para conhecer, para não sei o quê. Então, ali já era Clarice dizendo: onde estará a minha felicidade? Né? E a Clarice foi descobrindo que a felicidade dela não estava em absoluto em nenhum dos dois pontos. Mas agora, usando um pouco a linguagem que eu aprendi, que sintetiza muito lindamente isso na alma e moral, mas sim na tensão entre esses opostos. Então, eu acho que quando eu li a alma e moral, alguma coisa dentro de mim fez assim, Shazam, sabe? É como se a tradição tivesse legitimando um sentimento lá atrás da Clarice que ela não sabia muito verbalizar, a não ser em poesia, e de uma forma assim meio que ela se sentia meio marginal, assim, meio
será que só eu sinto isso, sabe? E de repente vem uma tradição milenar dizendo que o homem era esse paradoxo. Então, o paradoxo que eu sinto dentro de mim, existe uma tradição que legitima isso. Você pode imaginar a felicidade que eu senti, ainda mais sendo vindo de família judia, sentindo que o judaísmo até então não tinha me traduzido o mundo espiritual de uma forma que entrasse lá no fundo mesmo, sabe? Ficavam sempre perguntas, sempre uma sensação de que, mas tá batendo essa explicação, sabe? Então, de repente eu leio um livro, eu encontro um rabino que me faz um link com esse poema. Você sabe que durante a adaptação, eu tinha uns sonhos. Uma vez eu liguei para ele, eu sonhei que eu via assim, um rabino muito tradicional, de chapéu, com aquela imagem mais ortodoxa do rabino, e ele ia se transformando no Newton. Eu nunca vou esquecer esse sonho. E eu falava, é ele! Como se eu tivesse descoberto, sabe, uma pessoa com quem eu poderia dialogar em relação a todo o amor que eu sentia pelo judaísmo, trazido pelos meus avós, bisavós. Eu tenho um tataravô que foi rabino. Então, eu não conseguia liga. E meus pais vêm de uma tradição assim muito progressista e eles não me impuseram a religião. Então, a cultura judaica sempre foi muito forte, mas a gente não era obrigado a ir no Shabat, na sinagoga, sabe? Meus pais eram pessoas muito mais ligados à cultura do que à religião. Então, quando eu conheci o Newton Bonder, foi realmente uma liga entre toda Clarice poeta, toda Clarice atriz, toda Clarice que amava e ama a cultura judaica, a cultura brasileira, com uma leitura que atravessava lá dentro dela, sabe? Passava pelo coração dela. Então, quando ele fala da alma imoral e toda essa questão da moral e do imoral, do certo e do errado, da obediência e da desobediência. Então, como é que eu lido com isso? Eu sinto que eu tenho esse potencial dentro de mim, né? Todos nós temos esse potencial desses opostos dentro de nós. Então, é caso a caso um pouco, sabe? Quando o certo é o certo, quando o errado é o errado, quando o errado é o certo e quando o certo é o errado. Eu poderia ficar horas ouvindo a Clarice aqui. Eu poderia ficar horas falando aqui. Na alma você passa praticamente a peça toda nua, dando spoiler aqui, mas quem não viu ainda, certamente depois dessa conversa aqui vai querer ver. Como é para você vivenciar essa passagem do tempo através do corpo e da sua nudez? Como você vive isso? Como você enxerga esse passar do tempo através da sua nudez sendo mostrada, sendo performática ali dentro de uma peça, né? Olha, eu vou falar uma síntese, porque você me faz essa pergunta, vem muita coisa na minha cabeça, mas eu vou falar uma síntese, e a síntese tem uma palavra: vergonha. O que mudou foi o tamanho da vergonha, e não é uma vergonha só do senso comum. Só para vocês terem uma ideia, objetivamente, quando eu ficava nua na estreia, eu maquiava um pouco os seios, eu passava um pouquinho de base, cor da pele. Eu achava que o mamilo, a auréola não podia ficar tão rosada, sabe? Eu tinha assim que ficar muito discreta, porque não era um convite a nada, não era um convite erótico, era uma revelação da minha alma. Na verdade, eu fui percebendo que essa maquiagem, ela tinha a ver com a minha vergonha, não tinha nada a ver, não precisava. Então, depois de uns meses, foi a primeira coisa que eu tirei, essa maquiagem. Eu fui vendo que não tinha o menor sentido me maquiar. E eu tinha um estudo que eu ficava assim muito rígida também, eu acho. Eu vendo as fotos, eu ficava assim paradinha, parecia quase uma criança escolar dentro de uma... Não há nudez na natureza. Era quase uma demonstração. Hoje eu sinto que eu tô assim mais fluida. Eu até me maqueio pouco e eu faço umas, sabe, eu falo assim, eu vou falando. Eu ficava com o joelho assim, ó, grudado na estreia, de sentir dor aqui no ossinho do joelho depois. Hoje, 13 anos depois, os meus joelhos ficam normais, fechados assim, eu não fico na paranoia.
Então, toda essa vergonha que a gente tem do corpo, não só do corpo no sentido assim, se eu acho meu pescoço bonito, se eu acho minha cintura, se eu estou dentro dos padrões. Tem uma vergonha que é ligada um pouco aos padrões, que isso todas nós mulheres passamos por isso na adolescência, nossas diferenças. Mas existem vergonhas muito profundas também do nosso corpo, da nossa feminilidade. A feminilidade é uma coisa machucada. A história da feminilidade é uma história machucada no nosso planeta, né? Ela sobrevive bravamente. Por isso que eu acho assim incrível todo o trabalho que todas as mulheres possam fazer para resgatar a beleza do feminino, desde o mais sutil às expressões mais assim, né, culturais e étnicas, e, enfim, todas as coisas que a gente sabe. Eu acho que então o que mudou em mim foi que eu estou muito mais natural em cena, eu estou com um corpo que tem pouquíssimos resquícios assim de uma vergonha profunda de si mesmo, dessa feminilidade. É um corpo que a fala e o corpo agora realmente é uma coisa só. Antigamente, quando eu me vejo assim, quando eu estreiei, eu acho que o discurso da peça e o corpo ainda estavam um pouco separados, sabe? Ainda era um treino. O corpo treinado para falar aquilo. Agora não, eu sinto que parece que o texto vem lá da minha medula, sabe? Vem lá da coluna. Não há nudez, eu já faço assim, que tem uma suspensão, que o texto vai... Sabe, às vezes eu sinto um calor aqui embaixo do umbigo, assim, que eu tô falando aquilo de verdade, sabe? Eu não preciso mais treinar tanto. Eu sinto que se eu não fizer aula, que se eu não fizer o aquecimento vocal, eu tenho que fazer para não me machucar, porque é muito, muito trabalho. Muito intenso. Muito intenso, mas se eu não fizer, entendeu? A Vai sair, vai sair inteiro, né? Então, isso é uma mudança muito bonita. É um privilégio você poder ficar 13 anos em cena, fazendo essa integração tão profunda do que é verbalizar, do que é o corpo orgânico, do que são as emoções, do que é o entendimento espiritual, do que é você estar pensando, do que é você estar compreendendo, tudo ao mesmo tempo e sendo uma coisa só, tudo integrado. Isso é um privilégio que eu não tenho nem palavras para agradecer, assim, o quanto essa experiência é possível, sabe? Essa integração é possível, sabe? Você falou aqui um pouco sobre a feminilidade machucada, né? Fragilizada ao longo de tantos séculos de opressão, eu entendo, né? De silenciamento, né? Como foi para você viver a sua feminilidade e a sua sexualidade ao longo da sua história? É uma história de batalhas, de descobertas, de medos, como qualquer pessoa. Uma história de quem sou eu, onde está o meu desejo, o que é ser desejada, né? A mulher, ela tem uma coisa assim de... minha mãe falava muito essa palavra, nós somos perseguidas. Perseguida? Que tanto... Então, sempre o outro vai querer abusar de você, até que ponto você pode ir mostrando sua beleza. Então, quanto mais você mostrar sua beleza, mais abusada você será. Então, eu tinha minha mãe meio que achava melhor a gente não se embelezar. Tinha uma coisa de proteção, assim. Somos 3 irmãs. Minha mãe vem de uma história bem difícil, assim, de vida, que ela foi um pouco educada. Olha, quanto menos a gente aparecer, quanto menos... mais preservadas nós poderemos ser como mulheres. Então, eu questionava aquilo. Isso eu estou falando assim de uma forma agora muito clara, mas aos 13 anos, 12 anos, eu não tinha clareza nenhuma disso. Nem minha mãe não falava com essa clareza. Era tudo assim, você tinha que ir entendendo o que estava acontecendo, né? Por que não aquele vestido mais bonito e esse? Se aquele me favorece mais. Não, esse, mais discreto. Mas, então, eu estou falando de uma história de vida, enfim. Então, eu acho que o teatro me ajudou também muito a descobrir quem eu sou.
E hoje, se você perguntar, né, como eu vivi, como eu vejo hoje a história da sexualidade, eu acho a sexualidade uma coisa incrível. Eu acho que a sexualidade, ela é uma viagem que ela contempla vários aspectos. E eu acho que ela contempla o aspecto espiritual. Ela contempla o aspecto físico, emocional, intelectual e espiritual. Eu acho que o sexo é afetivo também. Ele é como é que eu vou te dizer? Quando você encontra um parceiro e você ama ele na cama e ama ele na vida, você sente que é uma integração com a sua psique. É um negócio muito incrível, sabe? É muito incrível. E agora que eu vivia, né, completo 60 anos esse ano, e eu vivi 23 anos, meu terceiro casamento completou 23 anos. E foi uma entrega muito, muito linda, muito intensa. E teve filho, tem um filho envolvido, tem um trabalho que é a Alma e Moral envolvido, tem muita coisa envolvida. Esse fez um Shazam daqueles espetaculares. Eu diria que a minha sexualidade, ela compreendeu esse poder da entrega num lugar que eu acho que não se fecha nunca mais. Isso que eu acho lindo da sexualidade, do amor, do afeto. Eu acho que nós mulheres, quando abrimos certos portais dentro do nosso corpo, eles não se fecham mais se nós soubermos cuidar deles, né? Então, independente das crises que virão, que virão, e elas vêm, né? Não é um mar de rosas. Se você, durante as crises, tiver vivenciado do fundo da sua alma, do seu corpo, do seu coração, essas coisas todas, esses portais se manterão abertos. E são eles que vão dizer a você se você vai ter uma qualidade de vida ou não, se você vai deprimir ou não. Mas cabe a você manter esse presente que nós recebemos, sabe? Então, nós temos que fazer muitos exercícios. A gente tem que manter a memória daquilo que foi aberto nos momentos de crise, sabe? Porque se a gente deixar fechar, fecha mesmo. E fecha com a maturidade. E a gente vai se tornando uma pessoa assim, um pouquinho, uma frutinha assim, um pouco fechadinha. Não, eu acho que é o contrário, sabe? Eu faço muita aula de dança, eu faço muito trabalho no teatro. O teatro tem esse lugar também de você conseguir preservar a sua alegria de viver, que eu acho que tudo isso é uma alegria de viver. Então, eu acho que a sexualidade, ela veio pra gente não como um fim em si mesma. É isso que eu acho, sintetizando. Ela vem pra gente trabalhar nossas vergonhas e, como diz na Alma e Moral, a vergonha de não sermos deuses, mas de mortais, somos meros mortais. Nossa condição como mortal, ela nos causa, segundo o mundo espiritual, ela nos causa vergonha, porque nós queremos ser eternos como os deuses. Então, todos nós temos uma certa vergonha de morrer, né? Então, trabalhar isso e a sexualidade não como um fim em si mesma, mas como um lugar de passagem para que você possa estar sempre nesse lugar em processo, Em sabe? movimento. Em movimento, sempre nesse lugar de descoberta, de processo de evolução, de manter aquilo que a sexualidade já te permitiu viver em aberto, sabe? Eu tenho uma frase do Winnicott que diz assim, eu não sei se é exatamente assim, tá? Não sei se eu vou dizer literalmente, mas ele fala, quero estar bem vivo na hora da minha morte. Eu tenho um pouco essa idealização, e eu acho que o meu feminino tem a ver com isso. Eu espero estar bem viva diante da minha morte, sabe? Que a morte venha e que me respeite. Respeite e diga, porra, vamos, mas, sabe, eu vou como um personagem trágico, como uma comediante, vou como um ser dramático, também não querendo ir, e vou também tentando que no meu mundo interno possa estar bem trançado nas suas tensões e que eu tenha muita força
interior nesse sentido, uma força flexível, uma força mas muito trançada, sabe? Com uma teia assim, bem urdida, de várias contradições em harmonia. Que lindo. E que eu possa, sei lá, transmitir isso da forma mais artística sempre possível. Falamos de muitas coisas aqui, poderíamos falar por muito mais tempo e horas e de temas, mas você trouxe muito, né, da sexualidade como uma passagem e a importância disso, inclusive no momento da morte, né, de como um grande, talvez, unificador dessas contradições todas que a gente vive. Mas eu quero finalizar essa conversa entendendo o que é ser mulher na sua pele, o que é ser uma mulher bem viva na pele de Clarice Nisquier. É entender um lugar de mãe, mas não só a mãe do meu filho. A mãe, assim, no sentido de que nós somos fertilizadas, né, no ato sexual. Nós temos o orgasmo que também nos fertiliza de outras maneiras. E nós também somos fertilizadas, também nasce uma criança do nosso corpo. E nós temos que entender que nós fertilizamos também a terra e que nós fertilizamos como mãe, multiplicando essa semente da vida com essa tendência boa que nós temos, que eu acho que é do feminino, em relação à liberdade, sabe? Eu acho que o feminino, ele tem muito a ver com a liberdade. Eu não sei o que para quem está ouvindo significa a palavra liberdade. Então eu sei que isso é um conceito muito amplo, mas de que liberdade você está falando? Uma liberdade de consciência. Estou falando dessa liberdade, talvez se é que fique mais clara, sabe? Então ser mulher na minha pele é compreender que eu tive o privilégio de ser muito fertilizada na minha vida e de compreender que tudo é uma passagem para que eu possa sempre continuar fertilizando o outro, que a entrega a um orgasmo, por exemplo, é depois várias entregas que eu vou ter que ter na vida, entende? Que aquilo é quase um ensaio, é quase um insight para eu ver que aquele estado de entrega, ele tem que ser perpetuado na minha vida, em muitos momentos, sabe? Eu gostaria que as mulheres compreendessem que a cama, ela é um lugar de ensaio. É um grande ensaio aquilo para muitas coisas lindas que ainda virão. E que dali a gente aprende muita coisa, sabe? A gente aprende a fertilizar o outro, a dar prazer para o outro em vários campos, em várias situações. De saber se dar prazer, de saber dar prazer ao outro na vida, de várias maneiras. De dar prazer no outro numa entrevista. O prazer é essa presença, é o estar vivo, é dizer realmente o que sente, é estar espontâneo, é estar com entusiasmo daquilo que está falando e fazendo, sabe? Então, eu acho que ser mulher na minha pele é compreender que eu não posso deixar isso morrer e que eu preciso distribuir sementes, fertilizar a terra, fertilizar os amigos, me fertilizar e ao mesmo tempo cultivar um tipo de solidão que eu cultivo. É um paradoxo isso que eu estou falando, porque ao mesmo tempo que eu acho que é ser com o outro o tempo todo nessa liberdade feminina, mas ao mesmo tempo é saber cultivar uma solidão sem sofrimento, porque eu acho que a mulher solitária não tem nada a ver com a solidão. A solidão é uma coisa benéfica para a gente. O descanso, sabe? O estar sem ninguém. É uma coisa muito importante para o feminino, porque ali, parece que naquele escuro da solidão, o feminino ele vai, sabe? Se regenerando também. Então, eu acho que a mulher não precisa ter medo da solidão. Eu acho que eu morei sozinha alguns anos, eu acho que eu morei sozinha 3, 4 anos. Eu senti um estigma, sabe? Eu 30 e poucos anos morando sozinha, quem essa mulher pensa que é? Então, era um prédio muito familiar, então as famílias me olhavam assim, acho que eu era uma das únicas mulheres que naquele momento estava morando sozinha. Não precisa ter medo da solidão nesse lugar, sabe?
o feminino, ele dança na solidão também, sabe? Então, por que a gente precisa ficar amargurada? Por que a gente precisa ficar pesarosa? Os sonhos de amor, eles existem, óbvio, e eles não são para serem não vividos, eles são para serem vividos. Mas é como eu falei, as crises vêm, as separações vêm, as perdas acontecem. Não é um mar de rosas. Então, como a gente mantém o feminino na dor sem massacrar ele, sabe? Porque é muito fácil, entre aspas, manter o feminino quando tá tudo bem, né? Mas e quando não tá tudo bem, sabe? A gente precisa ser massacrada. Eu acho que uma das coisas mais intrigantes para mim foi ver uma vez eu tinha uma tia, ela era muito bonita, e ela sofreu um revés assim daqueles. E um dia eu fui no hospital vê-la, ela tinha perdido o marido e tal. Ela estava tão bonita, sabe? Na dor dela, assim, ela não deixou a pele. Eu me lembro que ela estava de batom. Isso me chamou a atenção. Cara, ela teve. No meio dessa loucura, ela passou um batom. Eu achei aquilo ali sabe? Enquanto outras mulheres falavam assim, ela é muito fútil, sempre foi fútil. E eu falava, será que isso é futilidade, gente? Será que passar um batom na dor é futilidade? É uma pergunta. Claro que óbvio, gente, né? Você está no caos, você não vai parar para procurar o seu batom. Mas estou falando, tem uma hora que na cerimônia do adeus, que você não deve passar um batom? Ou o batom é só para os momentos que você vai sorrir muito? Eu não sei, estou perguntando isso a todas nós. Então, tem momentos que você passa, tem momentos que você não passa. Mas esses questionamentos, eu acho que então ser mulher na minha pele é isso, é viver o tempo todo essas perguntas. Eu sou uma pessoa que pergunto muito e estou sempre num paradoxo, com o pé num lugar, com o pé no outro, procurando onde são as interseções, onde estão as rupturas. Às vezes é um tormento, às vezes é um tormento. Falo, Clarice, descansa. E às vezes esse tormento se transforma numa coisa, de um insight tão bonito que eu tenho vontade de espalhar, de falar, porra, difícil ter um insight desse, mas veio e que bom. Ai, difícil é finalizar essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço e... Muito lindo. E que aqui seja sempre uma casa de passagem, nesse lugar de passagem, quer dizer, que aqui seja um lugar de aprendizado e de aprendizado do potencial que a gente pode desfrutar e multiplicar na vida. É isso. Obrigada.